Olá, começamos agora mais o Frente a Frente. Hoje aqui comigo o Chico da Capial, ele que é coordenador do Movimento Brasil Verde e Amarelo, aqui em Alagoas. Movimento do agronegócio, que é formado por produtores rurais, que promete reunir em Brasília no dia 16 de maio. Não é isso, Chico? Milhares de produtores de norte a sul do país, não é, em defesa das reformas da Previdência, tributária, como também do pacote anticorrupção do governo Bolsonaro. Na Agro Brasília, porque está acontecendo nesse período lá, de 14 a 18, não é, do próximo mês, uma feira que é uma referência do agronegócio nacional, não só para o Brasil, como para o exterior. Portanto, eu agradeço inicialmente a sua participação aqui com a gente e, claro, a primeira pergunta, Chico, é em relação a essa mobilização. Como se chegou a essa mobilização de um segmento, não é? Brasil Verde e Amarelo em defesa das reformas, mas ao que parece é uma pauta também de reivindicação sendo colocada aí para o governo Bolsonaro. Aí o que leva, por exemplo, um movimento que deu uma sustentação expressiva na eleição do presidente Jair Bolsonaro, hoje ainda ter que se pautar de reivindicações nesse sentido? Gorete, infelizmente a gente está participando desse movimento na esperança de trazermos para os agricultores alagoanos e nordestinos e brasileiros a sustentabilidade do agronegócio, porque sem agricultura ninguém vai para lugar nenhum. Então, enquanto o agronegócio brasileiro, que trabalha com alta tecnologia, que trabalha com exportação, com soja, líder das commodities, está em situação difícil. Faça o cálculo, o nordestino, que está de 2012 a 2018, 7 anos de seca, perdeu todo 60% do setor produtivo, em tanto na agricultura como na pecuária, e a gente precisa, então é um prazer imenso do Chico da Capial hoje, com alguns amigos lá de Pernambuco, da Paraíba, estarem fazendo parte desse movimento do agronegócio do Brasil, que nunca participamos, o Nordeste nunca participou em momentos de decisões nenhum com a comitiva do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, hoje, nós estamos participando, o Chico da Capial, juntamente com o Alexandre lá de Pernambuco, o Damião. Então, nós estamos participando dessa mobilização, que é de grande importância, onde existe a perspectiva de mais de 100 mil produtores lá em Brasília, e a gente pretende sensibilizar os governadores, os prefeitos, os deputados estaduais, federais, vereadores, senadores, para que a gente possa aprovar as medidas que o governo está em pauta, que é a reforma tributária, a reforma anticorrupção, a reforma previdenciária, que haja mudanças, mas que seja aprovado, porque aí vai desonerar o agronegócio, que é a produção. Então tem muita gente hoje brigando por aposentadoria. Mas vai brigar por aposentadoria se você não tem um emprego? Então o pessoal fala em 14 milhões de desempregados no Brasil. É 14 milhões de desempregados que perderam o emprego com carteira assinada. E os que não têm carteira assinada, que trabalhavam nas empresas que fecharam, mais de 20 milhões. Então, nós temos mais de 30 milhões de desempregados no Brasil. E a única maneira, Gorete, da gente gerar emprego é na agropecuária. É a agropecuária que gera emprego, é a agropecuária que traz a alimentação para a mesa de quem vive na cidade, é a agropecuária que leva o emprego para que o agricultor possa se manter no campo. Então nós estamos agora, a gente espera, com essa mobilização do Brasil Verde e Amarelo em Brasília, trazer os plantadores de cana, os devedores da União, os devedores do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, comerciante, porque hoje o setor está pedindo securitização das contas. Então, securitizar as contas. Então, securitizar, renegociar e pagamentos com benefícios.
nós precisamos dessa união. Precisamos unir Federação da Agricultura, Coplan, Asplana, as cooperativas, para que a gente possa fazer uma grande mobilização para levar a gente para Brasília, para debatermos o que realmente o Nordeste vai precisar para se manter com sustentabilidade. Pois é, essa preocupação com a região Nordeste, com a produção, com o agronegócio no Nordeste, hoje se transformou numa questão também política a ser debatida nesse campo, não é? Porque esse movimento nasceu no sul e sudeste do Brasil, durante um consúdio, que foi um encontro capitaneado pelo governador de Minas Gerais, não é? Que reuniu governadores e a classe produtora, né, dessas duas regiões. E, claro, o Nordeste, sabe-se que o Nordeste não votou favoravelmente ao governo Bolsonaro, né? E isso pode ser um entrave, talvez, numa negociação, porque não nasceu do Sul e do Sudeste também, justamente, unificar essa luta. Mas agora é que a gente está no tempo. Nós não podemos, já que o Nordeste tem uma grande maioria de voto ao presidente, ao Lula, ao grupo do Lula. Então, o que é que nós precisamos agora? Nós precisamos ver que o Nordeste foi coerente e foi sensível ao que os presidentes anteriores fizeram pela camada pobre do povo. Só que hoje a história é outra. O Brasil mudou, o presidente é nosso e nós não podemos continuar com picuinha de ficar contra, desejando, torcendo que o governo faça um trabalho ruim, que o governo não desenvolve. Isso é política do atraso. Nós temos que nos unir hoje, vestir a camisa do desenvolvimento, porque o Nordeste não aguenta mais essa pressão, não tem crédito, não tem assistência técnica, o produtor planta, não tem a quem vender, o produtor está quebrado, está sem crédito há mais de 20 anos e é preciso, se o governo Bolsonaro está mostrando que quer fazer diferente dos demais governos que passaram, é a hora dos governadores nordestinos se unir e fazer o que o governador Zema fez, reunir a equipe de governadores lá da região sul e sudeste, onde produz 70% da produção brasileira. Precisamos que o Nordeste se una, se mobilize para que a gente possa também trazer o desenvolvimento do Nordeste, já que o governo está dizendo que vai trazer alto desenvolvimento para o Nordeste brasileiro. Pois é, e nesse campo precisa-se ter a certeza de que o governo federal não vai retaliar o Nordeste pela opção que foi feita durante as eleições, porque especula-se justamente já há informações de que a intenção do governo é de fazer uma fusão do Banco do Nordeste com o BNDES. E isso não é interessante porque vai enfraquecer o Banco do Nordeste, que é o grande financiador da região, não é? Ora, então é por isso nós precisamos que os governadores do Nordeste se unam para lutar pelo desenvolvimento do Nordeste, pela geração de empregos, pela renegociação das dívidas, pela securitização das contas e pelas medidas, a aprovação dessas medidas, que será muito importante para o governo poder desonerar e trazer crédito para a geração de emprego, porque não é justo que hoje os 4 maiores bancos do Brasil tiveram lucro de mais de 73 bilhões, enquanto os produtores de todo o Brasil estão quebrados. Eu discuti com o pessoal lá sul, sudeste, centro-oeste. Os grandes produtores estão com medo de quebrar e não ter para onde ir, porque os maiores produtores de soja hoje estão no Uruguai, na Argentina. Segundo eles, foram produtores de soja do Brasil que quebraram e estão trabalhando como empregado lá e eles não têm mais para onde ir. Então precisa que seja feito a renegociação das contas dos agricultores, securitização, desonere a produção para que a gente possa trazer o desenvolvimento sustentável, porque a gente fez uma análise, se o Brasil está precisando gerar 14 milhões de emprego, mais de 5 milhões de agricultores voltando a trabalhar, eles vão gerar mais de 20 milhões de empregos diretos. Então, isso é que a gente precisa e o Nordeste precisa estar junto para não deixar que haja
a fusão do Banco do Nordeste com o BNDES, porque aí acaba com o resto do Nordeste. E a gente não aceita. Pois bem, isso vai ser uma trincheira de luta, não é? E o Nordeste tem que estar na dianteira dessa luta. Não vai esperar que o sul do país tenha essa, digamos assim, essa sensibilidade, porque não o fez na hora de se organizar para criar esse consórcio, não é? Que vai reivindicar e que vai propor também alterações até no âmbito da legislação. É muito interessante até a posição do governo Bolsonaro em estar mandando a ministra da Agricultura. Então isso já é um pensamento positivo do presidente em mandar a ministra da Agricultura para todos os estados do Nordeste, olhando os setores produtivos, olhando quem produz, olhando quem está organizado, para ele poder daí trazer uma nova perspectiva de desenvolvimento. Então eu vejo que essa visita aqui de Alagoas e Sergipe, onde ele visitou a cooperativa Pindorama, muito bem feita a demonstração do presidente Clécio, da Pindorama, mostrando a sua produção, a geração de emprego. Então nós podemos trazer para Alagoas e para o Nordeste muitas cooperativas Pindorama para que a gente possa gerar emprego e dar sustentabilidade ao estado de Alagoas. Então é necessário que os senhores prefeitos, eu tive com o presidente da AMA, o Hugo Vanderlei, pedindo o apoio dele. Ele me colocou a Rosiane Beltrão, que é a líder responsável pelo Nordeste, para que nessa reunião, na marcha dos prefeitos agora, que vai acontecer no dia 8, dia 10, em Brasília, dia 10, que os prefeitos apoiem a renegociação das contas, apoiem as medidas do presidente Bolsonaro, porque vai fazer com que o Nordeste e o Brasil passe a gerar emprego. Então está sendo discutido e pedindo aos senhores prefeitos que apresente nas suas propostas o apoio ao agronegócio brasileiro no que se trata de securitização e renegociação das contas de todos os produtores para que a gente possa gerar emprego nesse estado. Porque sem agricultura não se gera emprego e a gente está vendo aí a grande camada do povo pobre nas favelas e o grande índice de criminalidade. E é por isso que a gente está unido. O Chico da Capial não está aqui de brincadeira. Eu estou precisando do apoio de todos os empresários. Nós precisamos nos unir, os usineiros, os comerciantes, o povo que deve ao Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, para que a gente leve o maior número de pessoas do Nordeste para Brasília, para que a gente possa discutir. Nordeste não quer juros diferenciados, Nordeste quer resolver o problema do endividamento e trazer capital diferenciado com assistência técnica para que a gente possa gerar emprego e o nosso agricultor ter sustentabilidade no campo com a sua família. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto o Frente a Frente está de volta. Até já. Eu não imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando o Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia as tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente. Tá tudo bem, tô feliz. Eu amo usar o óculos.
estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o Chico da Capial, ele que é coordenador aqui em Alagoas do Movimento Brasil Verde e Amarelo, que no dia 16 de maio vai estar mobilizado, né, levando a Brasília, a Agro Brasília, delegações do Sul e do Sudeste, já organizados para esse momento, para reafirmar o apoio às reformas do governo federal, bem como levar uma pauta de reivindicações. E o Nordeste está fora, pelo menos, digamos, oficialmente, né? E o Chico está aqui fazendo um chamamento, né, às classes produtoras aqui de Alagoas para que participem dessa mobilização. Aí, voltando para essa questão do endividamento, qual é o entendimento, né, que o pequeno agricultor, o agricultor familiar tem do que deve ser o tratamento do governo federal na negociação dessas dívidas? Porque tem que haver uma condição especial para o segmento? Olha, a luta é essa, porque todos os semiáridos do mundo, o agricultor toma 10 e na hora de pagar, se o ano for, a produção for tranquila, ele paga 2, de 2 a 5. Então, nós queremos que o Nordeste brasileiro tenha o mesmo tratamento de todos os Nordestes do mundo. É por isso que é de grande importância, inclusive eu já discuti com o pessoal lá do agronegócio, nós estamos apoiando vocês e vocês vão apoiar também as nossas medidas. Enquanto vocês têm 2 mil milímetros de chuva bem distribuído, nós do Nordeste temos lugares do Nordeste que dá 50 milímetros, impossível qualquer produção. Não se pode tratar diferentes como iguais, né? Então, é isso que essa luta é de grande importância. Por isso, nós precisamos fazer uma corrente. O nosso agricultor está descapitalizado. O nosso agricultor está quebrado, a grande maioria. Mas nós ainda temos agricultores que têm condição, nós temos usineiros que quebraram, que fecharam as usinas, que pode renegociar suas contas dentro desse projeto. Usinas que estão em situação difícil podem renegociar, os proprietários podem renegociar, o comércio pode renegociar essas contas. Então, nós precisamos que os setores da canavieiro, que os órgãos do comércio, que as federações da agricultura, através do Dr. Álvaro Almeida, o Coplan, a Asplana, reúna esse povo. Vamos tentar o Zé Carlos lá da Casa da Indústria, comércio, né? Que a gente reúna o comércio para que o comércio que tem débito, nós sabemos, e inclusive eu levei proposta de comerciantes que devem o Banco do Nordeste, são serialistas, não tem como pagar, e dentro dessa renegociação, dessa securitização, nós vamos colocar todo o comércio, porque se o agricultor produz e não tem o comerciante para comprar, onde ele vai botar o produto dele? Então, é uma corrente. Nós precisamos da indústria, né? Nós precisamos do comércio, da indústria e do produtor e do crédito. Então, nós precisamos, é uma corrente fechada. Essa ação articulada, como ela pode ser viabilizada no sentido prático dessa mobilização? Marcar uma reunião, estabelecer um dia de encontro com esses segmentos todos? Eu estou reabrindo hoje, abrindo a discussão, pedindo o apoio das camadas mais sólidas ainda do Estado, das representações de classe, para que a gente faça reuniões. Porque eu sou lá de Arapiraca, eu estou fazendo essa mobilização a nível de Nordeste, não é fácil, a gente não tem condição, isso requer condição, requer capital para a gente andar, para a gente discutir. E a gente vê muita gente que deve, muito agricultor, muitas pessoas que podem dar continuidade nos seus trabalhos, renegociar as contas e tirar mais crédito para trabalhar. Nós precisamos que esse povo cheguem, eles participem das reuniões, eles participem dos movimentos de classe, fortaleçam para que a gente possa conseguir condição. Eu estou tentando trabalhar Alagoas para levar no mínimo 200 pessoas para Brasília. A perspectiva do setor produtivo é botar 100 mil agricultores lá.
Então, é uma mobilização que nunca o Nordeste participou. E esse é seguramente o maior movimento do agronegócio brasileiro. Exatamente, onde tem todas as regiões. Então, nós hoje temos região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, essa é uma hora muito importante da gente trazer, conquistar o que realmente o Nordeste precisa. É assistência técnica, eu já entreguei o documento da assistência técnica. A Embratec foi destruída nos governos anteriores. A Emater. Né? A Embratec custeia 85% das Emateres. Então foi destruída e acabou as Emateres, porque o governo estadual dos estados não tem como manter a assistência técnica, que é muito cara. Sem recursos, né? Sem então o governo federal tinha a Embratec custeava, foi destruída. Então nós queremos, já entreguei o documento à ministra da Agricultura, outra ao ministro Mourão, outra ao líder do governo, o presidente Mourão, já foi entregue. Então, nós já mostramos que sem assistência técnica é difícil se produzir bem. Inclusive, agora em Pindorama, eu disse à ministra, precisamos, Vossa Excelência disse que o governo vai investir muito no Nordeste em tecnologia. Primeiro, precisamos renegociar as contas de todo o setor produtivo do Estado. Antes de pensar em tecnologia. Precisamos trazer a empresa de assistência técnica para fazer concurso para as Emateres, para dar assistência e dar continuidade nos projetos que o governo quer implantar, como a tecnologia de Israel. Então, nós precisamos de assistência técnica. Sem assistência técnica não existe desenvolvimento. Então, sustentável, inclusive. Sustentável. Né? Então, nós precisamos da assistência técnica, já que o nosso Estado, a Secretaria da Agricultura, funciona mais em uma grande dificuldade. Sabemos que não é culpa do governo, mas é por isso que nós precisamos da união dos governadores do Nordeste para tentar, junto ao governo federal, a gente conseguir desenvolver toda a região Nordeste. O senhor falou sobre o período agora recente que o presidente Bolsonaro esteve em Israel. É preocupante, por exemplo, para o setor do agronegócio, o presidente Bolsonaro tomar iniciativas como a que foi tomada politicamente, primeiro quando anunciou que poderia mudar a embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém. E isso o mundo árabe, que compra carne do Brasil dentro daquele padrão da religião muçulmana, enfim, o Brasil está especializado nisso e tem uma relação comercial que não pode ser colocada em risco. Essas atitudes, como as pessoas que estão, os investidores que estão no agronegócio, não veem com certa, digamos assim, preocupação? O pessoal, o setor, inclusive, eles discutiram essas tomadas de posição do presidente, mas aos poucos vai se ajustando. Muitas vezes ele diz que vai fazer e depois... volta atrás. É uma característica do presidente Bolsonaro. Então, isso é importante e a gente tem certeza que na hora de prejudicar o agronegócio brasileiro, ele vai voltar atrás e vai, já que o agronegócio foi o setor que vestiu a camisa dele porque queria mudança. Quando você vê Mas mudança não é fechar as portas ou deixar que outros países consigam esse mercado que está tão consolidado no país. Exatamente, é o que a gente vê. O produtor de coco, os bancos financiaram o coco. Aí o coco estava de R$1 por conta da importação da água do coco e da pasta do coco, acabou com os produtores de coco. Como é que eles vão pagar as contas? O leite estava de R$1,45 com a importação do leite lá do Uruguai, da Argentina. Então o leite baixou para 70, 80 centavos. Com isso quebrou os produtores. Está se vivendo hoje uma dificuldade. Muita dificuldade. O deputado Gilvan Barros Filho fez um pronunciamento também recentemente falando da condição dos produtores de Alagoas que não estão encontrando nas gôndolas dos supermercados os produtos de Alagoas. O leite que está sendo vendido aqui é basicamente o leite que vem de outros estados do Brasil. Mas é porque vem preço. Então o leite que está vindo
é o leite da importação, que é colocado num preço muito barato, porque os encargos de produzir no Brasil estão muito altos. Então tem que se rever. É por isso que nós precisamos unir todas as regiões do Brasil para que a gente discuta com o presidente a possibilidade da desoneração da agropecuária brasileira, para que o produto da nossa agropecuária possa realmente ocupar as prateleiras dos supermercados. A reforma da tributária pode resolver essa questão, porque o setor já convive com desonerações, né? Agora, algo que possa favorecer o capital brasileiro em detrimento do capital estrangeiro. É por isso que a gente precisa dessa união. Essa união é muito importante, porque o capital estrangeiro, ele é muito subsidiado, enquanto o capital brasileiro é muito onerado, e é por isso que está quebrando todos os produtores, que eu fiquei admirado das reuniões com o agronegócio, quando eles mostraram a quebradeira do setor, e se o governo não tomar uma posição, a coisa vai parar e vai haver uma quebra muito grande de mais de 100 milhões de toneladas nessa produção do ano que vem. Qual é o fôlego que tem o agronegócio no Brasil para a situação em que o senhor está colocando, né? E a capacidade que tem o governo, que pode demonstrar o governo, de resolver essas questões tão importantes para o governo, de que a reforma da Previdência, por exemplo, vai solucionar os problemas econômicos do país. O problema da reforma da Previdência é importante. Segundo todo o setor, ele onera muito, porque hoje você paga o salário de um funcionário, você paga outro de cargas tributárias, então isso quebra as empresas. Aí você vai para o setor agrícola, o banco hoje ele cobra um juro, lá segundo ele, lá na Sul e Sudeste, as trade e os bancos cobram juro de até 22%, o setor produtivo, o setor agropecuário não pode pagar juro mais de 6%, 7% ao mês, porque o custo de produção fica maior do que o produto na hora de vender. Então fica impossível se produzir com a política agrícola que está implantada no Brasil e no Nordeste brasileiro. Política agrícola, né? Porque na política previdenciária, o governo também não pode assumir uma posição antipopular diante de considerar que um trabalhador rural ele tem a mesma condição de aposentadoria aos 65 anos que tem um trabalhador da cidade. Tanto que o Congresso está aí, né? Está aí colocando algumas condições para a aprovação da reforma da Previdência. Eu acho alguma coisa vai mudar, mas eu acredito que tem que haver a votação da Previdência, ela tem que passar, a tributária tem que passar, porque se não passar, não tem como se produzir, porque os custos é muito alto. E hoje nós temos esses 14 milhões de desempregados. Com os que trabalhavam clandestino, mais de 30 milhões de desempregados. Se a gente não trouxer o produtor para trabalhar, para gerar emprego, para que a gente possa trazer indústria, para que a gente possa trazer novos campos de trabalho, então é difícil gerar emprego. Então o pessoal está brigando muito por emprego, as classes estão brigando, e os políticos brigando muito por emprego, muito por salário, por aposentadoria, onde o nosso povo não tem salário. Nós temos que se juntar agora para brigar por produção. Vamos produzir para gerar emprego. E para produzir e gerar emprego, tem que baixar, tem que desonerar o setor produtivo. Tem que os bancos financiar, e principalmente o Nordeste, tem que ser subsidiada a agricultura com assistência técnica, como os países do Sul do não estaria americanos. Não estaria no momento de o Brasil abrir... condiciona a aprovação da reforma da Previdência para a solução econômica. Só que a solução econômica do Brasil é fazer com que os investidores internacionais foquem na produção de empregos, na produção de trabalho e não na produção de papéis, que é o mercado financeiro. Todos os momentos de crise no Brasil, a gente observa que a elite econômica nacional e o governo fazendo disso um aparato, não é,
com a elite econômica nacional de dizer que uma reforma vai resolver os problemas. Mas o que a gente tem observado é que o mercado financeiro é que tem se beneficiado ao longo das décadas. Por exemplo, o mercado financeiro, os bancos faturam independentemente de crise. Havendo crise ou não, o mercado está aí e muito bem obrigado, né? É por isso que a gente precisa dessa união de todos os governadores brasileiros, inclusive o nosso nordestino, dos nossos senadores, deputados, para se engajar, para que a gente possa tratar as regiões, cada uma com o seu potencial. E nessa mobilização, a gente precisa do apoio desses políticos. É muito importante porque o Nordeste será beneficiado para o bem de todos. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já, o Frente a Frente está de volta. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Chico da Capial, ele que coordena aqui em Alagoas o Movimento Brasil Verde e Amarelo, que vai estar levando as lideranças do agronegócio e agricultores familiares, enfim, trabalhadores do agronegócio, no dia 16 de maio, na Agro Brasília, uma feira que acontece anualmente de 14 a 18 do próximo mês, na capital federal, quando vão lá hipotecar o apoio do segmento do agronegócio, as reformas que estão colocadas aí no Brasil, bem como apresentar uma pauta de reivindicação. Eu pergunto, aqui em Alagoas, qual é o termômetro da bancada federal para esse apoio? Já que o senhor falou no final do bloco passado sobre a importância da participação. Tem se manifestado nesse sentido? Olha, o apoio ao agricultor, eu não posso negar, a bancada alagoana sempre apoiou as medidas. Agora, quem mais se destacou e reúne o povo, nós tivemos Joaquim Beltrão, quando foi deputado, hoje prefeito de Coruripe. Temos o Marcos Beltrão, tivemos o senador Renan, senador Benedito de Lira e o senador Fernando Collor, que sempre apoiaram essas medidas, renegociações de conta e muitas coisas nós conseguimos para os agricultores, até 95% de perdão para os agricultores. Infelizmente, esses 95%, o agricultor deve 100 mil, paga com 5. Ele não tem os 5. Ele perdeu tudo, ele vive da aposentadoria. A maioria dos nossos aposentados, agricultor, vive da aposentadoria e tem um neto dentro de casa, tem um filho que diz, faça um empréstimo para mim, para eu poder trabalhar ou para sobreviver. E o agricultor não pôde pagar as contas e por conta disso, Alagoas e o Nordeste brasileiro está com mais de 30 anos, com quase 30 anos, sem pegar crédito do Banco do Brasil e nós estamos deixando de gerar em Alagoas mais de 400 mil empregos e no Nordeste mais de 4 milhões. Então, é um momento muito importante essa mobilização lá de Brasília no dia 16, que o setor produtivo, que o setor comercial, que os órgãos de classe me procure o Chico da Capial, procure o Álvaro Almeida da Federação, procure as Plana, vamos nos unir para que a gente possa conquistar o que Alagoas precisa, o que o Nordeste precisa, que é poder trabalhar, poder gerar emprego. É isso que a gente está precisando.
Como está a relação da agricultura familiar internamente aqui em Alagoas? Olha, com o governo? O governador Renan Filho, primeiro mandato, ele apoiou muito os movimentos, se comprometeu de que a agricultura familiar, ou seja, o governo do estado ia comprar parte da agricultura familiar, os 30% da merenda, que até agora não funcionou. Não funcionou? Não funcionou, não sabemos o porquê. Então tem uns entraves que é muito difícil, a gente não sabe. Mas de que ordem o entrave? Não se tem informação? Sabe que o agricultor perdeu, a maioria dos nossos produtores perderam a abóbora, perderam macaxeira, perderam a batata doce, jogaram, apodreceu, por falta de compra. Então, é um momento, Gorete, de grande importância que a gente pede a sensibilidade dos nossos gestores, dos prefeitos, do governo. É importante. O que é que está acontecendo? Se o governo se o governo do estado e municipal comprasse a produção do agricultor familiar, o nosso agricultor não estava tão quebrado como está. Senhor Chico, esse assunto não caberia numa sessão especial na Assembleia, uma proposição, solicitar através de algum já parlamentar? Discute muito a deputada Jô Pereira, que sempre se envolveu nesse trabalho no primeiro mandato. A gente espera que a Jô Pereira, hoje nós temos o Ivan Beltrão, que foi eleito também com o compromisso de ajudar a agricultura familiar. Nós temos a Ângela Garrote, nós temos Gilvan Barros, nós temos vários deputados que sempre têm se manifestado favorável à agricultura familiar. Todos aqueles que foram eleitos pelo voto do agricultor. E a Assembleia sempre esteve aberta. Então, nós precisamos que haja mobilizações, que hajam sessões para discutir a agricultura. E nós precisamos, que o governador também prometeu 15 milhões para comprar da merenda escolar o ano passado. Foi aprovado, esse dinheiro está aprovado no FECOEP, nós já estamos no quarto mês de mandato e até agora esse dinheiro não saiu. O agricultor já perdeu a macaxeira, já perdeu a batata, e aí a gente que representa a cooperativa, que eu sou presidente de uma cooperativa, a gente fica sem moral perante o agricultor, porque a gente diz, nós vamos comprar a sua produção, segure, e o cara fica com a produção e depois ninguém quer e perde. Então, é uma situação difícil. Eu espero a sensibilidade do governador Renan Filho, que ele veja o que realmente está acontecendo, para que esses 15 milhões venham para comprar de produto da agricultura familiar, porque o nosso agricultor precisa vender essa produção para pagar o banco. Senão ele não... Nós já temos aproximadamente, talvez 10% dos agricultores que tiram aquele crédito familiar. Se eles não pagarem o banco, eles não vão ter direito a outro crédito. Então, nós precisamos que o governador Renan Filho e os prefeitos de todo o estado, eles comecem a ver que é necessário, que se faz necessário comprar o produto da agricultura familiar. Tivemos reunião na Associação dos Prefeitos com o Hugo Vanderlei, para que muitos prefeitos pagassem as contas dos seus agricultores. Inclusive, o presidente da AMA pagou a conta do seu município, que é o Pronaf-B, para abrir crédito para os agricultores, que se o agricultor estiver devendo, o banco fica inadimplente e não libera nem para quem não deve. Então, foi pago. Arapiraca, o prefeito Rogério Teófilo e o prefeito de Limoeiro pagaram quase 1.000 contas de agricultores que não podiam pagar. Era 10 mil reais, foi pago com 5 mil reais, com 5 reais, com 50. Então, abriu crédito para gente financiar 2 ou 3 mil produtores. E hoje é 14 mil pessoas que devem só ao Banco do Nordeste. Então, hoje a inadimplência é muito alta e a gente precisa da sensibilidade dos senhores prefeitos. O seu município tem 200 agricultores. Esses 200 agricultores devem cada um 10 mil reais, mas eles vão pagar com 50, 60. Eles não pagam, eles não têm como pagar. Que o município pague para limpar. Então, isso é muito importante que se faça.
a nível de municípios, para que a gente possa trazer o agricultor de volta, que esse agricultor que pagou a conta, que a prefeitura pagou a conta dele com R$50, ele vem para o Banco do Nordeste e o banco empresta 5 para pagar 3 com 2 anos. E quando vai pagar, só paga 3. Então, isso é muito importante e a gente traz o desenvolvimento. Mas é necessário que o governo do Estado e os prefeitos, senhores prefeitos, passe a comprar a merenda escolar, os 30% para ajudar os produtores alagoanos e tragam assistência técnica que é de grande importância para o nosso produtor poder permanecer no campo. Quando se deixa, uma dúvida, se deixa de comprar os insumos da merenda escolar via recursos do FECOEP ou através de outros recursos, mas isso sendo uma determinação não é, que está colocada, se não está comprando da agricultura familiar, está comprando aonde? É por isso que a gente precisa que isso seja revisto. Nós precisamos dessa fiscalização do governo, do município, né? Como é que está fechando essa conta? A Alagoas levou um prejuízo muito grande. Nós tínhamos a Conab, que em 2016 comprou mais de 20 milhões de agricultores, produto da agricultura familiar. 2017, 2018, comprou 2 milhões e pouco. Isso é um absurdo. Então, nós precisamos também do apoio do governo federal, que nós estamos discutindo, para que a Conab volte a comprar o produto da agricultura familiar, os seus 20 milhões, que vão beneficiar mais de 10 ou 20 mil produtores, e o governo do Estado comprando mais os seus 20 milhões, 15 mais os 5, ou seja, a merenda escolar, dá 40 milhões. Nós vamos... Cada R$1.000 que é investido na agricultura familiar gera um emprego. Então, nós podemos gerar 40 mil empregos só nesse setor e cada emprego gerado no campo gera um emprego na cidade para pessoas de qualificação melhor. Então, veja o que a gente pode desenvolver com essa fiscalização do governador, o que é que está faltando para sair esse projeto. São ações articuladas, então, não é? São ações articuladas que a gente precisa que o senhor governador veja isso. O leite é 20 mil litros, era 80 mil litros de leite comprado no Estado. Então passou a 40, já ficaram o quê? Mais de 10 mil, 5 ou 6 mil produtores sem vender o seu produto. Então nós precisamos que o governo, que o pessoal que trabalha preste conta certo. Para isso temos que ter mão de obra capacitada para que possa fazer as prestações de conta, para que o leite que vem do governo federal, que era 83 mil litros de leite dia, onde o governo federal pagava R$ 1,30 1,13 por litro, e o governo do Estado bota 25 centavos. Então, por dia entrava dentro do Estado de Alagoas quase 85 mil reais do governo federal, que baixou para 40, ninguém sabe o porquê. Então, nós precisamos que todas essas situações que estão prejudicando ao pequeno produtor e assentado do Estado de Alagoas, ele seja revista pela Secretaria da Agricultura, pela Emater, e que o governo do Estado fiscalize. Porque disseram, o programa do leite foi cortado. Eu fui para Paraíba e lá estava funcionando, e quando eu disse, o programa do leite não está cortado pelo governo federal, é falta de prestação de conta, o governador acionou os seus assessores, foram a Brasília, já pagaram uma parte e falta outra. Então, o governo tem que ter conhecimento dessa situação. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente, mas eu gostaria que o senhor fizesse agora o chamamento para o dia 16, né, se for da sua... Eu gostaria de que, nesse momento, quem nos ouve, ou quem repassasse para os nossos comerciantes, usineiros, plantadores de cana, todos que devem ao Banco do Brasil, Banco do Nordeste, à União, para se juntarem com a Federação da Agricultura, para que a gente possa fazer uma grande reunião para trazer, para no dia 16 levarmos uma grande comissão para Brasília, para reivindicar o que o Nordeste precisa, que é capital diferenciado, como os demais Nordeste do mundo, onde o agricultor toma 10 e paga 2. Então é isso que nós queremos trazer para Alagoas e para o Nordeste, e tenho certeza que os nossos comerciantes e agricultores e empresários vão poder
procurar a gente, vão ter o bom senso de procurar esse movimento para que a gente possa levar o maior número de pessoas para discutir uma saída para o agronegócio alagoano e nordestino e brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade e sucesso nessa mobilização e que uma caravana representativa de Alagoas também chegue a Brasília. Eu agradeço a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.